A nossa região, ela se formou no século XVIII e a região era conhecida como Sertões do Jacuí. Quando a gente fala de decadência das minas centrais, né, da região de Ouro Preto, Mariana, e o auge das minas periféricas, como Jacuí, você tem uma entrada muito grande de várias pessoas. Todo mundo vinha naquele bom, olha, tem ouro, mas o período aurífero, ele foi um período muito curto na nossa região. Quando a gente fala das regiões de Lavras do Funil, quando a gente fala da região de Campanha, lá também o período aurífero, tá? Também está entrando em decadência. E as pessoas se movimentavam muito. Era uma região de grande influência. Até porque a nossa região foi alvo de disputa entre as capitanias de Minas e São Paulo por muitos e muitos anos. Então, devido a isso, você tem uma entrada muito grande de pessoas vindo de outros lugares. E falar da disputa de Minas e São Paulo pela posse da nossa região é falar de muitos entrantes. Quando a nossa região emerge, através das bandeiras, né, que vêm aqui para a região, destrói os quilombos, fundam em Jacuí o que é hoje o Sítio Laioso, mas possivelmente foi um forte para o encontro dessas bandeiras e até para a fundição de ouro, a gente tem uma guerra. Por quê? Os paulistas queriam controlar essa região e os mineiros que viviam aqui, as bandeiras que tinham vindo da região centro-oeste de Minas Gerais, queriam também o controle dessa região. E aí eles vão começar uma disputa, que vai ser mesmo uma guerra. Quem vai resolver essa contenda? Quem vai resolver essa guerra? O próprio imperador. Na verdade, ele baixa um decreto dizendo que irmãos não deveriam lutar. Ele manda destruir todos os fortes, sumir com todos os vestígios da guerra e decreta que sejam colocados alguns marcos, que são alguns marcos que existem ainda hoje ali na região de Ibiraci, que vão marcar a divisa entre São Paulo e Minas. E toda essa região de cá, ela vai ser colocada em Minas por uma única questão, a faiscagem de ouro. Como Minas cobrava o quinto, ou seja, a quinta parcela do ouro, era interessante para a coroa que nós fizéssemos parte de Minas Gerais. Então, por isso que é delimitada essa região e por isso que a gente passa a ser Minas Gerais. A gente tinha no civil, então, a constituição da capitania. Dentro dessa capitania, você tinha várias comarcas. A comarca do Rio das Mortes é a que a gente fala que a nossa região pertencia. Dentro da comarca do Rio das Mortes, você tinha ainda a subdivisão em freguesias. Dentro dessas freguesias, você tinha as vilas, e dentro dessas vilas, você tinha os distritos. Quando Jacuí foi elevado à vila, a condição de vila, em 1814, já foi um grande boom, né? Porque a condição de vila, você tinha que ter uma presença política forte. A partir daí, a gente já tinha vários povoados na região. Hoje a gente tem 30 municípios, né, no sul e sudoeste de Minas, que fazia parte da região chamada como Sertões do Jacuí. E acaba ficando uma região agregada à questão econômica. Então, você vai ter vários entrantes de várias regiões de Minas vindo para cá. Pela questão mais econômica, penso eu, do que pela questão política. Você tinha a rota que ia para Goiás, você tinha a rota que passava pelo registro de Jacuí e que ia para São Paulo e o Rio de Janeiro, né, então são várias rotas de comércio, de entradas e saídas de mercadorias. Esse caminho que a gente tem, que vai ligar Três Corações ao Goiás Velho, ou a denominação do Goiás Velho, que hoje seria a região de Uberlândia, Uberaba e ali Araguari, o Triângulo Mineiro, ela é uma estrada muito farta, ela é um caminho muito farto. Por quê? Primeiro que você vai ter vários pequenos vilarejos no trajeto desse caminho. Depois que era por esse caminho que a gente trazia o gado de invernada, o gado de engorda, o que vai deixar esse caminho muito propício para negócios. Isso é a formação do que veio a ser a elite econômica, financeira, comercial da região. Eles vieram com um certo background cultural e financeiro. Eles não chegaram aqui com uma mão atrás, outra na frente, como os faisqueiros, que eram nômades, garimpeiros empobrecidos pelas labutas, pelos acertos e erros da vida.
vieram de Lavras. Provavelmente na primeira ou no máximo na segunda migração que o João Pimenta de Abreu fez aqui para Passos, com as comitivas lá de Lavras, Candeias, que ele trouxe bastante gente de lá. Eles vieram e aqui é o sertão do Jacuí, eles abancaram inicialmente lá em Cássio, hoje que a gente chama Cássio. Em 1852, Jerônimo comprou uma propriedade aqui, juntamente com mais 3 sócios. O seu irmão mais novo, que é o Barão de Cambuí, João Cândido, e mais 2 sócios. Estabeleceram aqui com a criação de boi de engorda. Trazia os bezerros de Goiás, engordavam aqui e vendiam para o Rio de Janeiro. Aqui não tinha banco, né? Então eles eram os capitalistas e eles emprestavam dinheiro para o sujeito comprar boiada, e tem uma peculiaridade em ambos. Os dois faziam muita filantropia. E aí não vai se ter um relato histórico muito específico, mas em algum momento eles conhecem a família da baronesa. Naquela época era muito comum os casamentos arranjados, ainda no Brasil Império. Todo o Brasil Império a gente vai ter casamentos arranjados. Eu não acredito que tenha sido um casamento pura e simplesmente por amor. A gente vive um momento de um amor meio cortês, assim. A literatura naquela época era muito romântica, mesmo a literatura portuguesa quanto a brasileira. Então as pessoas se romanceavam muito fácil, elas se apaixonavam muito fácil, né? Então eu acredito sim que eles tenham tido uma vida de casal bem amorosa durante um tempo. Mas a gente tem que entender que as pessoas não casavam por amor. Para haver um casamento naquela época, normalmente as duas famílias tinham que aceitar esse casamento, e para as famílias aceitarem, elas tinham que partilhar da mesma camada social. A gente sabe que os irmãos Melo e Souza, eles eram comerciantes, mas não eram homens pobres, homens do povo. Uma classe média alta, homens abastados. Mas dizem, por essas fontes, que a baronesa, que era a dona do cacau grosso, eles eram um casal rico, poderiam ter tido N filhos, isso porque não tiveram, só tiveram a Maria Bárbara. Depois do primeiro parto, ela descobriu que tinha uma hérnia umbilical bilateral. E isto, na época, era uma sentença de morte. A vida sexual deles acabou. Se ela ficasse grávida, ela morreria. O que se sabe é que o barão teve uma filha com uma escrava, e aí eu já dei a minha fonte aí, da família da minha mãe. A filha foi deixada nos textos, tipo Moisés, né? Largada na porta do barão. O barão criou como filha, adotou, e veio a ser a conhecida e famosa Maricó. A minha bisavó é filha do Barão de Passos. Ela foi gerada pelo barão como escrava. E conta-se, eu não sei se é verdade, mas pelo menos é o que foi falado na minha família, que antes da escrava bater na porta para deixar a minha bisavó lá, ele já abriu a porta. E ela foi criada com muito carinho, com muito amor. O pessoal passava, porque ela era escura, era filha de uma escrava. E o povo passava assim, negrinha do barão. Aí ela entrava chorando. Aí ele falava assim, vai lá, assenta e fala. Eu tenho 10 de cá e 10 de cá, o que significa 10 moedas de ouro de cá e 10 moedas de prata de cá. E o barão adotou outro filho. Hoje tem até nome de rua dele, Capitão Limírio. Limírio, ele é filho do Barão de Passos, por documentação. Em algumas entrevistas mais antigas que eu tive acesso, falam que ele é neto do barão. O barão só teve filhas mulheres, e o título de baronato não passava para as mulheres, então provavelmente ia se perder. E aí existe essa questão do barão ter adotado
Limírio, seu neto, como filho para que ele desse continuidade ao baronato, ou seja, para que ele recebesse o título após a morte do pai. Mas por que a gente levanta essa questão? Porque todas as entrevistas que são feitas, elas falam do tenente Limírio como se ele fosse neto do barão, e ele nasceu em 1875, e o barão morre em 1897, ou seja, 17 anos depois. O barão já morre com 80 e poucos anos, então ele era muito velho para ter um filho. Ela contava que ela deu gente pela criação da baronesa, porque o barão a criou com todo o luxo possível. E a baronesa tratava como uma filha, corrigindo, acertando. Tem até um fato muito interessante que ela contava para a gente, que houve um baile em Passos e ela foi nesse baile. Passado uns meses, teve um baile novamente. Ela pediu para o barão um vestido novo. O barão falou para a baronesa comprar um vestido novo. Aí a baronesa falou, não, ela está com o vestido novo, eu não vou comprar. Então a minha bisavó foi lá, pegou a tesoura, cortou o vestido em 3 partes. A baronesa fez ela pegar uma agulha com linha e fez ela costurar o vestido, e ela foi para o baile com o vestido costurado. Passos, no século XIX, antes dela virar a vila, ela era um distrito ligado à Câmara de Jacuí. Somente em 1848 a gente tem uma lei provincial que eleva esse distrito à vila. O Jerônimo, que residia em Cássia, resolveu mudar-se para Passos. Como a região que pertencia a Jacuí era gigantesca, e eram regiões que já tinham pequenas vilas, e essas vilas já tinham também comércio, já tinham um desenvolvimento social, já tinham igrejas, elas tinham representantes. O Barão de Passos, que nesse momento era só Jerônimo, ele era um desses representantes. Então ele representava a vila dentro das decisões que iam ser tomadas para a região e que iam influenciar a nossa vila. Eles foram amadurecendo uma ideia de elevar essa vila de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos à categoria de cidade, de município. Esses povoados que estavam aqui, emancipar de Jacuí. E para isso eles estudaram o que era preciso. Então, não tinha meio de comunicação lá, você tinha que estar aonde que as coisas acontecem. Então ele mudou para cá, para fazer política, fazer esse engrossamento de caldo, porque precisava disso. E a partir do momento que ela foi elevada a essa condição de vila, ela passa obrigatoriamente a ter uma Câmara Municipal, que foi instalada em 1850, que é o primeiro registro de reunião oficial que nós temos desses membros camarários. E aí essa Câmara Municipal, então, tem vários indivíduos que a ocupa, né, no século XIX em Passos, que são indivíduos proeminentes, indivíduos ricos, grandes proprietários rurais, grandes indivíduos que detinham escravos, né? E Passos a gente tem essa faceta que não é diferente das outras localidades do Brasil. Então, ter uma câmara dentro da vila significava ter poder, né? E se distinguir perante as demais. E ocupar essa câmara significava ainda mais você ser distinto perante a sociedade. No século XIX, né, a Câmara Municipal ela tem o presidente, o vice-presidente, os vereadores, o procurador e o secretário. Então, já nessa primeira reunião, o Jerônimo Pereira de Melo Souza, ele aparece como secretário dessa reunião, né? E aí, já na reunião seguinte, ele faz a indicação de um novo secretário, porque aí, a partir daí ele assume como um vereador. Mas ele possui, sim, alguns aspectos que a gente pode compreender que ele tem uma participação muito ativa nesse espaço camarário. Ele fez parte apenas dessa primeira vereança, que é de 1850 a 1853, e daí a gente já pode, né, supor mais uma vez uma importância, porque essa primeira vereança a gente entende como uma maneira de você organizar essa sociedade, né, você organizar essa instituição antes dela começar a funcionar,
mas ele estava sempre presente nas comissões, né? A gente tem uma comissão que chama Comissão Permanente durante esse período, que é uma comissão muito geral, né? Faz uma grande gama de trabalhos, tem uma grande gama de responsabilidades, e durante esses 3 anos que ele ficou na vereança, né, da Câmara de Passos, ele estava sempre sendo reeleito nessa comissão permanente. Se a gente voltasse um pouquinho na linha do tempo, né, falar um pouquinho sobre as câmaras municipais, a gente entenderia qual que é a importância de se ter uma câmara na vila, né, quando a vila é instalada. Tem um historiador inglês muito importante que se chama Charles Boxer, e ele traz para dentro da história uma frase que ficou muito consagrada, é um adágio alentejano, que diz que quem não está na Câmara está nas Santas Casas de Misericórdia. O que isso significa em outras linhas, né? Em outras interpretações? Significa que estar em algum desses espaços, ou na Câmara ou na Santa Casa, significava ter poder, né? E ter uma posição de destaque na sociedade onde essa pessoa estava. Quando você cria uma vila, isso inclusive está na própria lei provincial de criação da Vila de Passos, né? A obrigatoriedade é que se criem instituições e que se criem os prédios necessários para a manutenção daquela vila. Entenda esses prédios não somente a instituição Câmara, mas também cadeia, praças públicas, cidades, prédios públicos, enfim, toda a urbanização daquela localidade. Ter essa criação dessas câmaras significa, então, você garantir a longo prazo o funcionamento de um espaço. E esse funcionamento efetivo de um espaço garante, então, àquela localidade a possibilidade de se tornar cidade, que, em linhas gerais, significa tornar-se independente de outras localidades. Então, muitos distritos, muitos arraiais, né, eles pediam a criação da vila já pensando a longo prazo de que conseguiriam barganhar aí um título de cidade ou, enfim, se posicionar na cena política e econômica do século XIX. Quem barganhou o terreno para construir a cadeia e o paço municipal, né, foi ele. Foi um dos primeiros feitos nas primeiras reuniões. Então, ele que consegue barganhar com o dono do terreno a troca desses espaços, né, para que ali se ocupasse a cadeia e a Câmara Municipal. O capital político, assim, se a gente for usar uma expressão do Bourdieu, que esse capital político, ele conseguiu durante esse tempo que ele estava na Câmara, que ele era um homem como qualquer outro, né? Ele conseguiu angariar para ele muito poder e que depois vai garantir para ele ser o próprio Barão de Passos. Então, assim, existe essa possibilidade? Existe, porque, de novo, voltando no adágio, né? Se o indivíduo ocupa a Câmara, ele já se distingue de uma grande parcela da população, né? Então, ele já consegue ganhar muito capital político aí, e ele consegue ser visto e conhecido por muita gente, estabelecer uma rede de relação muito grande, né? Então, a Câmara proporciona isso a ele. Por isso a importância da Câmara nesse contexto de fortalecimento da figura do próprio barão. Fundador de Passos é João Pimenta Abreu, e ele faz uma promessa de elevar uma igreja em nome de Bom Jesus dos Passos, a qual ele era devoto. Essa primeira igreja, ela é elevada, e essa igreja, ela vai ficar até depois da fundação da cidade, em 1858. Que o santo não me tenha mal, tá, senhores Passos, nada disso. Mas quem chegou primeiro nessa casa aqui foi Santo Antônio. Morada, numa ermidazinha, qualquer coisa, era muito simples, muito pequeno, muito tudo. Que ficava localizado num terreno que ainda existe até hoje, que fica, é um hiato no centro da cidade, e as pessoas não sabem, não se dão conta por que aquele hiato, é porque ali estava a primeira igreja, a primeira capela erguida para um santo, quando isso daqui estava começando a ser povoado muito no começo de tudo. Então são histórias de bem mais de 200 anos, lembrando que a matriz tem isso, né? A paróquia tem 180 anos. A igreja de Santo Antônio, a princípio, era uma capela, possivelmente construída por um português que se dedicava ao comércio, que é esse seu Antônio de Lemos. E depois essa igreja é comprada, ela é entregue ao município, e aí o município vai comprar o terreno do seu Antônio,
para derrubar o seu casebre, derrubar o seu pequeno comércio e estender a igreja. Ele faz essa compra do terreno junto com o Caetano Machado para ampliação da igreja de Santo Antônio, inclusive comprando o terreno frontal para fazer o cruzeiro. E em 1851, inclusive, contratam um arquiteto italiano para fazer o altar-mor da igreja de Santo Antônio, o que não ficava barato. A antiga matriz, então, depois da Santo Antônio, ela acabou recebendo também toda a população. Porque em abril de 1878, é autorizado, por exemplo, na Câmara Municipal de Passos, a remoção do entulho da demolição da antiga igreja matriz, Bom Jesus dos Passos. E depois é feito vários documentos, várias atas da construção da nova igreja, de liberação de recursos para a construção de uma das torres. Ele viu aquela capelinha ali, naquele largão, Praça da Matriz, era um pastão, aquela coisa, e aquela capelinha ali. Aí foi lá, conversou com o padre que abria lá, de vez em quando tinha missa lá. Perguntou se não queria dar uma mudada naquilo. Combinou com o padre lá, eles fizeram a mudança da capela para uma igreja, no sentido norte-sul. Em algum momento, eles derrubam a antiga capela e ela não é na mesma posição. Isso que é interessante, ela não é na mesma posição. Ela é onde, até um tempo atrás, funcionava o prédio do SAI. Hoje está sendo construído um outro edifício naquele local. Ela ficava ali, então ela ficava à lateral da praça. No momento que eles decidem derrubar e reconstruí-la, eles vão mudar ela de lugar. Ela vai ser no local que ela está atualmente. Ela nasceu sem torre, por exemplo. Ela não tinha as torres laterais. E aí a nossa personagem entra entra em cena, porque numa determinada altura, e aqui sim, aí aqui já era uma igreja, uma capela curada, já era uma paróquia, você tem que melhorar esse negócio, não tinha sequer torre. Era tudo muito simples, isso daqui era uma caixa, basicamente um grande retângulo de um pé direito duplo, sem torre. Aí foram colocadas 2 torres laterais, mas também sem adorno nenhum. Aí, de repente foram colocados dois elementos verticais nas laterais dela. Quando o Jerônimo falou que ia fazer, ninguém quis ajudar, né? Vai fazer igreja, que bobagem. Lá nos cafundó da cidade, lá era a rabalde, sabe? O futuro Barão de Passos, ele foi o cara que bancou uma torre inteira, o frontispício da igreja, pício é dele, o frontão, o que sobrou, a fachadona, é dele. Aqui dentro, essas colunas, o revestimento dessas colunas todas, porque ela é madeirão, se você mexer nessa coluna, ela é um tronco de madeira, esse revestimento está aí. E a tribuna, esses arcos que estão aí, isso saiu dos cofres do futuro Barão de Passos. E o próprio barão vai ganhar em 1883 uma condecoração por ter pago grande parte da obra da construção da matriz e por ter pago uma torre sozinha. A outra torre foi paga com dinheiro da Câmara, foi liberado um recurso para essa construção. O barão, junto com outros homens, eles foram os primeiros a investirem nessas coisas públicas da cidade. Então, eles construíram a Igreja do Rosário, destinada às pessoas mais pobres da cidade de Passos e aos negros, que ficava onde hoje é a Prefeitura Municipal, né? Essa igreja foi derrubada, enquanto a matriz ia continuar recebendo os ricos, uma separação. Que hoje para a gente parece absurda, mas era comum no século XIX, era como separar o joio do trigo, era muito comum, as pessoas nem se revoltavam por isso. Também em Cássia, ele está efetivamente presente, tanto financeiro como pessoa, e articulador na construção da Igreja Matriz de Cássia e na construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Cássia. A igreja era dos escravos, né, dos negros. Então, eu acredito que eles se sentiam apartados da igreja matriz, que era para os brancos, os ricos, né? Então, eles deram a mão de obra e o Barão de Passos, o Jerônimo, entrou com material para a construção, né? Essa igreja durou até 1915, quando ela foi demolida pelo prefeito Saturnino Pereira, Coronel Saturnino Pereira. Ele ajudou também a construção da Igreja Matriz, que já foi em 1880. E aí depois, com a construção da Capela da Penha, pelo Caetano Faria Lolô, né, como uma promessa, se faz uma interligação entre a Capela da Penha e a Igreja do Rosário, que é onde vai acontecer a Festa dos Pretos,
a festa de dezembro. E aí o que acontece? A própria oralidade nos traz que a Igreja do Rosário foi derrubada com a intenção de tirar a festa dos negros, que é a festa de dezembro, do centro da cidade, porque eles não conseguiam fazer isso. Que era para ser uma tabu, para diferenciar de menino de homem grande, de adulto. Se quisesse virar município, você tinha que provar para o Império que você tinha isso, aquilo, aquilo outro. Tinha tudo estipulado em lei. E como que você prova aqueles requisitos? Mediante uma pesquisa. Quem na vila que estava solicitando, os partidos políticos, tinha 2 partidos políticos na época. O Império só funcionou com 2 partidos políticos, o conservador e o liberal. Era parlamentarismo. Aí o Partido Conservador escolheu lá o Jerônimo para representar ele. E o Partido Liberal escolheu um cidadão que chamava Caetano Machado. E quem que vai pagar essa pesquisa? Os 2 cristãos. E essa pesquisa compreendia todo o território. Era uma pesquisa que nem, só para a gente entender didaticamente, como se fosse uma pesquisa hoje do IBGE. Você tinha que fazer uma demonstração demográfica, então compreendia desde o Desterrado, que era lá em Ibiraci, até Conceição Aparecida, que era o Barro Preto. E aí esse censo ele é interessante que ele não tem muitos dados dele, não se acha muitos dados na internet. Eu achei alguns trabalhos acadêmicos no Rio de Janeiro falando sobre a elevação de alguns municípios até no Vale do Paraíba. E aí eu imagino que era assim para o Brasil inteiro. Ele pediu uma medição de plantação de mandioca. A gente tem que lembrar que a mandioca era um item indispensável na cesta básica do século XVIII e século XIX. Ele vai pedir um censo sobre o número de escravizados. Ele vai pedir um censo sobre número de pessoas livres de cor parda ou negra. E ele vai pedir um censo sobre número de católicos praticantes. E aí existia também, em um segundo momento, um censo mais voltado para a questão ruralista. E aí era número de fazendeiros, esse número de fazendeiro com número de terras por fazendeiro, quem tinha títulos, então quem era coronel, quem era tenente, quem tinha algum título monárquico, então quem era barão, quem era visconde, quem era conde, e o número de animais que existiam nessas propriedades. Essa pesquisa não podia ser assim, a Deus dará, não. Era uma pesquisa séria. Eles responderiam por crime se fizessem uma coisa porca. Eles eram os irresponsáveis. E foram os que arcaram com a coisa. Ele veio e fez a diferença. O grande... ele quis aparecer, ele quis o poder político. Ele podia ter? Podia, porque ele era o homem mais popular aqui em Passos nessa ocasião. Aí fizeram todos os trâmites políticos e então, dia 14 de maio, Passos teve reconhecida a sua independência política. Passos, a gente coloca que se formou a importância política a partir disso. Era um povoado, esse povoado se tornou distrito, a partir de 1850 e pouco, aí a condição de cidade e tendo uma característica muito forte que é o barão.
A varíola, ela causa uma doença sistêmica, principalmente nas mucosas e também na pele. E esse formato dessa lesão lembra muito bexiga. Então, é por isso que foi conhecida, né, popularmente como peste das bexigas. Dizem que ela chegou aqui na região, no Carmo do Rio Claro. Dizem que o Carmo do Rio Claro tinha uma ligação fluvial lá com a região do início do Rio Grande, que vai dar quase lá no Rio de Janeiro. O povo entrou em polvorosa. É uma doença causada por um vírus, e esse vírus, ele é milenar. Como que ela é transmitida? Ao tossir, ao falar, e pode também transmitir através do contato com as secreções. Por isso que leva a um número, né, imenso assim, de pessoas contaminadas ao mesmo tempo. E lembrando, na região, na época, não tinha nenhum hospital. Eu, como historiador, eu não acredito que a construção da Santa Casa de Misericórdia de Passos só tenha acontecido por conta da pandemia das bexigas. Uma série de coisas. Primeiro, estávamos construindo uma comunidade. Então, estávamos construindo objetos de formação de uma comunidade, lugares públicos. Então, em algum momento, a gente ia precisar de um hospital. Temos registros em atas da Câmara, em outros documentos, de uma movimentação para a formação dessa Irmandade em 1858, ou seja, um ano antes da notícia da chegada da peste no Carmo do Rio Claro. E não serviria para nada o hospital, porque não podia internar ninguém com bexiga, porque é altamente transmissível, né, para a ocasião, e não tinha remédio. Provavelmente teve casos, sim, aqui em Passos. Acho que a gente não consegue ter a descrição desses casos, né? E aí tem a questão, a pessoa com varíola, o que vai ser feito com essa pessoa? Para onde que eu vou levar essa pessoa? Porque vai transmitir. Então, eu acredito que na época existiu sim um pânico. Como seria a abordagem dos pacientes com varíola? Sabe o que era o remédio para bexiga? Fizeram as prisões no meio dos pastos, nas regiões aí, entre o Carmo, Passos. Pegaram as pessoas doentes e trancaram. Ela desfigura a pessoa. Na época, assim, as pessoas tinham que ficar isoladas, causava um estigma muito grande. Levava comida para elas. Fizeram cadeinhas. Se eles morressem bem, enterrava lá. Eles iam lá com paramentos, enterrava por lá. Essa peste ela é relatada no Brasil desde 1855. Então, possivelmente, os homens aqui já sabiam que existia essa peste da bexiga caída muito antes de se pensar na construção desse hospital. Mas, ao meu ver, como historiador, essa formação da Santa Casa de Passos ela tem muito mais questões de atendimento da comunidade, de uma necessidade na formação de uma comunidade que estava se construindo e se fortalecendo, e também questões políticas, do que só realmente para atender a questão da pandemia das bexigas caídas. O próprio organismo Santa Casa, que vai se formar em Portugal antes da sua colonização em 1500, pelas mãos da Rainha Leonor de Lancaster, ele tem uma fundação e uma formação muito religiosa, muito católica, né? Alguns historiadores vão dizer que é quase um chamado religioso. A Rainha Leonor, em algum momento, vai conhecer o Frei Contreiras, que já fazia esse trabalho em Portugal, o elevar ao seu confessor, o que era quase um título monárquico dado à eclesiastia, né? Era muito importante ser o confessor de um rei e uma rainha, e depois ela vai abdicar o trono para se dedicar à Ordem das Misericórdias e à Santa Casa de Misericórdia de Portugal, primeira que se foi formada. Em algum momento, acredito eu, pela presença da Rainha Leonor, Santa Casa vai
ter um grupo muito grande de nobres e burgueses que vão começar a fazer parte da Ordem das Misericórdias, e vai fazer essa ordem ser muito rica, muito abastada, e o movimento Santa Casa se espalhar pelas colônias portuguesas. E vai chegar ao Brasil e vai se espalhar pelo Brasil. O Jerônimo procurou saber o que se podia fazer. E a principal ajuda dele veio da esposa, a Bárbara Áurea de Melo e Souza, que veio a ser a baronesa. Ela era uma pessoa também muito católica, muito devota, muito religiosa e culta. E ela deu muito suporte ao barão. Numa época muito machista, muito isso, ela não apareceu, ela não foi reconhecida, mas ela ajudou o barão a encaminhar. Jerônimo, olha aqui, ó, o que funciona no Brasil é isso aqui, ó, Santa Casa de Misericórdia. E aí ele caçou saber como que é que criava isso. E aí viu a meleca que era, ou seja, a burocracia, o custo. E aí tentou pedir ajuda. Aí ele recebeu bananas, necas de pitibiriba, porque tinha que gastar dinheiro, tinha que doar, e tinha que doar-se. Era uma fria. Com a entrada de pedido para a formação do hospital de caridade, tinha ritos a ser seguidos. O primeiro era ter um imóvel com que fosse compatível com a formação de um hospital. Em segundo, era que esse imóvel fosse mobiliado. Soube que o Fidelis era um comerciante que era um representante do Carmo do Rio Claro. E o Fidelis tinha uma casa aqui, na Rua das Flores, ia vender a casa. Aí o barão comprou dele. Comprou, aí passou de papel passado para a razão da criação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Passos. Mobiliou e fez uma doação de 12 contos-réis, que era uma fortuna. E fez as preparações da documentação para aprovação da lei na província, lá em Ouro Preto. E que estava tudo garantido que ia ter casa, tudo mobiliado, e tinha dinheiro para funcionar e que não ia precisar de ajuda de ninguém. Pagou isso tudo, obteve a lei, está tudo aprovado. Aí tinha que ter a aprovação da igreja. Aí tinha que o bispo aprovar. O bispo daqui, de Passos, era o bispo de São Paulo. Nós pertencemos à Diocese de São Paulo, olha para você ver. Para ter a aprovação legislativa, jurídica, estadual, foi só o barão e a baronesa, eles como doadores. Mas para funcionar o hospital, a Irmandade pressupõe irmãos. Aí precisava de um colegiado. Então, todas essas questões precisavam ser resolvidas antes do pedido. Também a formação de uma irmandade que deveria ter, no mínimo, 14 irmãos. E cadê os irmãos? Aí ele teve que arrumar os irmãos. E a gente vai trabalhar com a ordem da mordomia, a princípio. O mordomo, eram definidos 12 mordomos, né, para cumprir o calendário romano. O que era mordomo? Nós temos um conceito na República, mordomo e mordomia, né? Mordomo é uma expressão usada no Império. Mordomo é a pessoa que tem a capacidade de servir a Sua Majestade, o Imperador, ou
a sua eminência, o papá. A despesa corrente do hospital do mês era dele. Entendeu? Isso é mordomia. O fulano aqui foi mordomo 21 vezes. Quase 2 anos de mordomia. E o hospital estava comprado, pago, tudo mobiliado. Ele foi inaugurado dia 16 de março de 1865. Na época, nós tínhamos 2 funcionários, um homem e uma mulher. Era um casal. O que se fazia nesse hospital? Fazia cirurgia? Não. Tinha anestesia? Não. Quando um paciente internava lá, tinha muita dor, o que se fazia? Dava pinga. Nós estamos pensando do ponto de vista hospitalar. Mas o que ela fez? Ela foi a primeira instituição social, foi a Santa Casa, que foi a primeira instituição em que se organizou o funeral de indigentes. Foi a primeira creche, foi o primeiro asilo. Ela foi a primeira instituição social da cidade, porque ela tinha que cumprir não só a função hospitalar, mas as funções das missões. Dê de comer a quem tem fome, dê de beber a quem tem sede, dê pousada aos peregrinos, vista os nus, visite os enfermos, enterre os mortos, visite os presos, ensine os ignorantes, dê bom conselho, corrija os que erram, perdoe as injúrias, console os tristes, sofra com paciência as fraquezas do próximo, reze a Deus por vivos e mortos. Aquele evangelho foi um parâmetro da missão da Santa Casa. Quando a gente fala de misericórdia, a gente fala de compaixão, isso não é atribuição e é específico de uma religião. O princípio ele é universal, né? Santa Casa, o patrimônio maior que ela tem é o patrimônio social, uma herança da filosofia de vida do Barão de Passo. A Santa Casa é o que é e vai continuar a ser o que é, o aporte para que as pessoas mais necessitadas possam ser atendidas. Ela foi construída sob bases de valores humanos.
título do Barão de Passos foi concedido a eles em 1871, ou seja, em torno de 6, 7 anos após a entrega do prédio da Santa Casa de Misericórdia. Um fato muito importante para a gente ressaltar é que uma das formas de ganhar o título de baronato era você fazer um papel do Estado, um papel da monarquia. A Fundação de Hospitais Santa Casa, ele era quase que uma seguridade que você ganharia o título de barão. A gente vai ver isso, por exemplo, muito presente no Vale do Paraíba, onde os barões e os viscondes quase todos são fundadores de Santa Casas, e a gente vai ver isso muito presente aqui na região. Muitas pessoas, né, existe uma controvérsia aqui na cidade, muita gente fala que o barão não fez isso a troco do título de barão. Ele fez o que fez porque para obter os títulos dele. Isso, olha, que teve gente que fez alguma coisa para obter título, tiveram. Mas se jogar todo mundo na mesma vala, é você não reconhecer que há exceções. Aí eu acho que nós estamos sendo desonestos com os fatos históricos e injustos com a pessoa. Tinha um propósito maior para que ele pudesse liderar toda uma iniciativa de transformar, de criar um hospital. Se tivesse sido por vaidade, teria parado ali. Ele comprou a casa, doou, pôs o dinheiro, mobiliou, falou, agora é com vocês. E não. Era um empreendedor visionário que com foco na filantropia. E até hoje nós mantemos essa política deles, a prática da filantropia. Isso acontece com todo visionário, né? O visionário é sempre um cara que às vezes ele morre sem o reconhecimento, talvez a cidade da saúde passe pelo mesmo processo. Eu acho que não é possível que tenha outro legado maior para esse Barão de Passos do que se ele pudesse estar aqui enxergando essas coisas. Nós somos só participantes desse legado do Barão. Esse exemplo de filantropia que ele é, né, que vem do filos de amor e do antrópode de humanidade. Então, é o amor à humanidade. Eu acho que é um pouco de inocência acreditar nisso, né? Um pouco de inocência. Talvez ele não estava nem mirando ser um barão em específico, mas algum título e algum reconhecimento ele esperava desse império. A segunda metade do século XIX é um momento muito difícil para a nação brasileira. Em 1871, ano, quando o barão se torna barão, né? A lei do ventre livre, que é um golpe muito ruim para os grandes proprietários de escravos, como eram esses homens aqui em Passos. E aí a gente só vai ter a abolição em 88. Então a gente está falando de um período, quase 50 anos, de discussões acerca de o que esses homens, a quem eles pertenciam, a que título que tinham, né? Qual a importância que eles tinham dentro desse cenário político conturbado que foi a nação brasileira na segunda metade do século XIX. Inclusive, para ele continuar executando o trabalho dele de formação da comunidade passense, um título de barão era de extrema importância. Porque o título de barão ia trazer toda a influência e abertura de portas necessárias para o acesso dessa nova comunidade à coroa portuguesa. Há vários benefícios que a monarquia pudesse conceder a um barão, para facilitar, inclusive, essa jornada política de construção de uma cidade e construção de uma cidade de peso, como Passos é e como Passos foi no começo do século XX, final do século XIX. Quando teve essa iniciativa de criar a Irmandade, ele e consequentemente a Santa Casa, ele fez o maior legado dele. E mais ainda, né? Como ele foi desprendido da questão material, né? Então aí que a gente começa a perceber assim, os valores que estavam presentes na ação que ele liderou, que foi da criação. Eu acredito que ele se orgulhava do título de barão. Uma prova disso é que uma carta enviada para sua filha Maricota, ele não assina como Jerônimo, ele assina como Barão de Passos. E alguém que não se orgulhasse do seu título não assinaria como Barão de Passos, assinaria com o próprio nome, já que era uma carta de cunho familiar. Você vai ficar na história, é pela história que você escreve, não é pelo que você tem. Não é o ter que vai fazer você se eternizar.
mas é o que você vai ser no mundo. Então é muito prazeroso a gente saber da história e que estamos continuando o trabalho desde a filosofia do hospital. A gente se sente muito emocionado por ter condições de fazer alguma coisa para o próximo. Eu fui criando uma admiração tão grande, tão profunda por ele. Eu falei, gente, esse homem é um gigante da nossa história. Eu acho que a Santa Casa de hoje, ela é o que é em razão da Santa Casa de ontem. A mordomia, ela é abandonada no século XIX, porque os mordomos não estavam conseguindo manter a Santa Casa, que tinha um número de pacientes extremamente grande. No século XIX, as doenças se espalhavam muito rápido, as pessoas tinham uma questão sanitária muito diferente da nossa. Então, ter um prédio de hospital no centro da cidade era perigoso, por isso ele deveria ser afastado. E aí é pensado na construção do novo prédio. Aí é bom a gente fazer um comentário sociológico, porque as pessoas não gostam de 3 instituições: cadeia, cemitério e hospital dentro de cidade. São 3 instituições indispensáveis para as comunidades. Eu preciso delas. Se eu puder nem ver, é o melhor. Isto não é Passos, não. Eu estou falando no geral. Todo mundo funciona assim. E aí, a Santa Casa de Misericórdia de Passos, que era bem no Arrabalde, na Rua das Flores, a cidade desbençou a crescer para lá, Pombas. E morro subir e a cidade foi abraçando o hospital foi ficando no meio da cidade. E a rolo, e a cidade começou a espirrar, querer jogar esse hospital lá para as Cucuia. E a grande desculpa é que o hospital estava ficando pequeno. Nunca ficou pequeno, gente. Em 1904, quando houve a mudança, tinha 370 pacientes por ano. Dá um paciente, vírgula, não sei quantos por dia, gente. Nunca foi pequeno. Aí, como o Barão, ele sempre gostou das coisas muito corretas e muito bem feitas, ele ajudou a turma que estava na frente a procurar o melhor arquiteto que tinha no Brasil. Vai ser buscado o maior escritório do Brasil na época, que é o escritório do Ramos de Azevedo, em São Paulo, para fazer um projeto no interior de Minas, fora da cidade, né? Que quando a gente vê o lugar que ele foi implantado, é alguém que tinha uma visão de longo prazo, né? Porque se fosse uma visão de curto prazo, ele faria mais perto, que era mais prático, mas ele já tinha em mente essa questão da expansão do hospital. A primeira assim, expressão de inovação, de registro de inovação da Santa Casa foi com o Barão. Na medida que ele foi atrás do Ramos de Azevedo para fazer um projeto isso aqui, que a gente consegue visualizar um plano diretor de crescimento. O Ramos, ele já era um escritório conceituado, fez metade de São Paulo, teatro municipal, inúmeras obras em São Paulo, mas especificamente em relação à arquitetura hospitalar, ele trouxe para o Brasil uma coisa nova. Porque os hospitais aqui, todo mundo acha que o hospital sempre foi um lugar para curar as pessoas. O hospital, ao longo do tempo, ele foi evoluindo no sentido assim, de acolher as pessoas que não tinham onde ser tratadas, porque, preferencialmente, as pessoas eram tratadas em casa. Então, o hospital começou a se firmar depois que as pessoas que tinham recursos
preferiam ir para o hospital. Esse era um conceito inovador para a época, não era assim. Você ter espaços iluminados, espaços ventilados, era intencionalmente para melhorar a saúde das pessoas. E realmente melhorava. E isso estava em implantação na Europa. E o Ramos de Azevedo estudou na Europa. Ele viu isso acontecendo lá e trouxe para cá. Então, nós tivemos no final de 1800, né, do século XIX, isso estava acontecendo, se consolidando na Europa, e a gente tinha isso em Passos, né? Uma cidade do interior. A gente tem que considerar que avanço que foi isso, né? E imaginar o que significa esse prédio ser executado aqui. Eu acho que deve ter sido uma disrupção. Eu acho que pisar aqui dentro é você ter contato com a história primeiro. A capela que nós estamos aqui. Aqui é a síntese da história da casa. Aí só que você tem que ver os elementos que constituem a capela e entender o que é cada coisa aqui, né? Então, quando eu sempre mostro, ó, tem aquela porta ali, porque não tinha plana, não tinha máquina para poder, então era na mão. Então, o artesão, ele era de fato um artista, né? Agora, hoje não, ele foi substituído por máquina. Infelizmente, o Barão de Passos ele falece antes da construção desse prédio, antes da entrega desse prédio. E aí, a sua família continuou com o projeto até o final, mas ele, infelizmente, não vai ver o prédio magnífico que foi construído. O prédio vem de um projeto muito bonito, então é um prédio muito bonito. Ele foi tombado, inclusive, a sua fachada em 1998 e segue protegida como um bem tombado do município de Passos. E tem toda aquela riqueza de detalhes e todo o glamour de ter sido feito pelo Ramos de Azevedo. Então, nós temos que preservar essa história. A gente não pode esquecer o passado, né? Nós estamos aqui hoje por todo esse trabalho iniciado pelo Barão de Passos. Aquele ditado, né, que é povo sem história, né? Sem cultura, sem memória. Então, a gente não consegue, né? Como é que você projeta o futuro? Penso que ainda é tempo de que o Barão seja posicionado na história de Passos da forma que ele merece.
E ele tinha uma chácara fora da cidade. A cidade ia no máximo até o Largo da Matriz ali. A chácara dele é onde hoje onde é ali o Colégio das Freiras. E a sede da chácara dele, da fazendinha, da chácara, é exatamente onde passa o cruzamento da Cristiano Stocker com a Barão de Passa. Ali ele tinha uma casa. Então, ele faz um sobrado e ele era proprietário de tudo ali. A famosa chácara do Barão, né? Essa famosa chácara que o Jerônimo mantinha, ela possivelmente ela servia para fornecer subsídios para a casa da cidade. A gente tem que entender que naquela época se locomover era mais difícil. E aí quando a gente fala alimento, alimento de subsídio diário. Verdura, fruta, carnes, esse tipo de alimento. Esse chacreamento é considerado até longe, mas ele fica perto. A casa do Barão é onde hoje se situa o Passos Clube, e essa chácara é onde hoje se situa o Colégio das Irmãs, o SIC. Ao que tudo indica, ele teve um infartão, né, na noite. Era por volta de 8h30 da noite. Ele estava lá nessa chacrinha. Ele não estava em casa. Ele estava lá. Ele teve uma morte assim, um infarto. Foi súbito, assim. Ele estava no cadeiro. Né? Quando vê, estava morto. Não teve grande sofrimento, não. Ao que conta, né, os depoimentos da época, né, foi um susto danado para quem pessoas choraram muito o passamento dele. Bom, na nossa pesquisa, quem traz o Colégio São José para a cidade de Passos é a Bárbara Baronesa. Aqui na Santa Casa vai se ter aulas do Colégio São José, depois ele é levado lá para o chacreamento, mas aí mesmo assim, lá ainda não perde a função de chacreamento, eles constroem um prédio anexo à chácara e ele vai ficar muitos anos sendo usado como ambiente de fornecer recursos para a casa da cidade. A gente vai ter notícia que isso vai ser entregue para as irmãs já muitos anos após a morte da baronesa, né? As irmãs de São José ficaram 10 anos. E elas iam fechar o colégio. A baronesa tinha feito um termo de comodato por 20 anos para essas irmãs. Tinha lá as cláusulas, né? Só que elas descumpriram, elas foram embora, elas ruíram a corda, certo? Né? Por parte delas. Aí o imóvel voltou para a baronesa. Como elas iam fechar o colégio, iam deixar e entregar, então estava vago. E o padre, que nos conhecia lá de Machado, perguntou para as irmãs se as irmãs não queriam vir para cá. A gente tem que pensar que o colégio chega na cidade quase na finalização do prédio atual da Santa Casa. Ele é finalizado em 1904. Em 1906, a baronesa falece. Da morte do barão para a morte da baronesa, a gente tem pouco mais de 10 anos. Então ela fica muito pouco tempo recebendo as glórias do que ela fazia. A gente vive um ambiente nesse século XIX, século XX, extremamente patriarcal. Então tudo que ela fez com o barão, quem ganhou o nome foi o barão, e historicamente a gente não vai poder colocar para ela. Então as suas obras são muito poucas. As obras que ela ganhou o louvor de ter executado. E que ela era muito inteligente e culta. Então, ela era o muro de arrimo do barão, sabe? Que pouca gente. Muro de arrimo não aparece, né? O que é a função do muro de arrimo? Sustentar o barranco. Quem que valoriza e vê o muro de arrimo? Quase ninguém. Se você não vê construir, você não sabe, né? Então, as pessoas que conheciam o casal de perto sabiam quem era a baronesa. Mas a baronesa, ela
com esse problema de hérnia, ela vivia assim num repouso relativo muito grande. E certamente ela usava cintas, né? Com a cintura cingida, como se diz na Bíblia, né? Certamente com algumas amarras, o que era possível na época. Mas as fontes familiares contam que uma certa manhã a Maricota estava assim na área interna lá, eles tinham, lá a casa do Barão tinha uma varanda, e a Maricota começa a fazer gracinha. A baronesa começa a rir. Maricota, para! E começa a rir, e a Maricota vem fazendo mais, porque a baronesa está rindo. O Barão falava que ela era artista, que ela tocava piano, ela cantava, ela dançava muito bem. Ela contava que ela deu gente pela criação da baronesa. E a baronesa tratava como uma filha, corrigindo. Ria, que ria, sacudia a barriga. E é esse sacudir a barriga que extrapolou a coisa. Aí quando a baronesa se deu conta, as cofreias tinham saído do lugar. Dando certo tempo, viu-se que a hérnia tinha estrangulado. Chamou-se os médicos e tal, num certo período. Não tinha recurso, né? As hérnias, ambas estrangularam. Aí ela veio a óbito, dando certo tempo. Foi engraçado. O trágico cômico é isso, ela morreu de rir. Mas, em algum momento, aí também não vamos saber dizer, porque provavelmente isso foi até uma contenda familiar, esse ambiente passa a ficar sob o controle total de Maria Bárbara. É um momento que Maria Bárbara já está viúva, Maria Bárbara não teve filhos, e aí ela vai morar nesse colégio. E aí ela vai morar nesse colégio, e aí ela termina com a doação de todo o terreno para as irmãs anexarem ao colégio. 4.410 metros quadrados, doados pela dona Maria Bárbara. Ela doou, e para construir isso sim, para construir, ela criou uma espécie de uma associação, onde ela e o padre Eduardo foram os presidentes da associação. E os dois começaram a trabalhar para construir o que tem agora, né? A casa que está aí. Ela deu 90 mil réis. Existia neste tempo a parte do colégio, da residência das irmãs, que foi o primeiro colégio, até a parte da capela, só até aqui. Só esse espaço que havia. O quintal era muito grande e a horta era imensa. Toda aquela parte de baixo, tudo aquilo lá era uma horta. Como ela não tinha filhos, ela ficou morando com as irmãs durante a vida dela. E que ela era muito boa, né? Diz que uma senhora, assim, inexplicável, de bondade, da maneira dela ser. E também que dela, assim, que eu guardei muito a morte. Ela morreu nos braços de uma irmã que se chamava Irmã Josefa. E essa Irmã Josefa eu conheci. Eu morei com ela aqui na casa, Irmã Josefa. Irmã Josefa também era muito boa, mas que a Dona Bárbara era uma senhora boníssima, boníssima. E assim, muita coisa com os pobres, né? Tinha muito, assim, pena dos pobres, compaixão dos pobres. Então, por isso, ela ficou aí. Diz que convivia com os irmãos, assim, normalmente, uma vida normal, sem dar muito trabalho, nada. Quando ficou doente também disse que não deu muito trabalho. E todo esse colégio, todo aquele ambiente que o colégio ocupa, que é um quarteirão, que foi de doação de Maria Bárbara. Uma coisa que é bom deixar claro é que hoje o colégio fica num dos endereços mais caros e centrais da cidade, que não era na época. Na época o colégio ficava, inclusive, um pouco afastado do centro. Para doar
4.410 metros quadrados de terreno. Era uma senhora que tinha posse, né? Não se apegou a isso. Doou. A Constituição brasileira, ela garante o direito a sepultamentos e exumação pela família e o enterro em jazidos familiares ou públicos quando necessário. O maior feito deste documentário não foi as respostas que ele trouxe, mas a pergunta que ele deixou. Eles foram enterrados na matriz. Você pode olhar, você entra na direita, tem uma plaquinha ali, né? Como se eles estivessem enterrados lá. Descobri mais tarde que eles não estavam lá. Em 1850, um decreto monárquico proibia o enterro dentro das igrejas. Foi nesse momento, inclusive, que surgiram cemitérios municipais. Porém, essa prática, para pessoas de muita relevância social, ainda continuou até o começo do século XX. Porém, na década de 60 e 70, houve uma grande retirada de corpos que ainda jaziam dentro de igrejas. Isso aconteceu, inclusive, aqui em Pastos, com a retirada do corpo do Barão de Pastos e da Baronesa de Pastos, que jaziam tranquilamente no altar da Igreja Matriz. E ninguém explica para onde foi. O Grilo tentou descobrir, eu já fui no cemitério, não consta onde está a ossada do Barão. Eu tinha vontade, se eu pudesse, se eu tivesse poder para isso, de tentar abrir aquela coluna para ver se está lá. Eu não sei se existe alguma documentação paralela. O cemitério, até a invenção do Admirável Mundo Novo, informatizado e tudo mais, ele tem lá um livro. Aquele livro é um documento bastante interessante que até o início de digitar tudo, digitalizar tudo e sei lá o quê, absolutamente todos os mortos que davam entrada naquele cemitério estão registrados ali, todos, TODOS, todos. Como é que foi registrado isso? Porque a partir desse, digamos assim, desse caso, deveria ser dado o mesmo tratamento para os ossos do barão e da baronesa, considerando que existe um livro que é quase que um livro de tombo, sei lá, de literalmente tombo de quem está tombado lá dentro, ou então algum outro documento, a exumação dos corpos, assim, papapá, ou a entrada deles no cemitério São Miguel em Passos. Foi feito algum lavra ou aquela coisa, você também traz um saco de ossos para cá e coloca lá e depois só coloca uma plaquinha aqui já, fulano e fulano. Eu descobri quando o Padre Luiz era pároco da Matriz e eu entrei para o apostolado da Nação, que a minha mãe falou que tinha essa placa, que até então eu não sabia, e eu perguntei para o Padre Luiz, mas o barão com a baronesa ainda estão aí? Ele falou, não estão mais. Eu falei, mas quem tirou? Ele não soube me falar. Então, a gente não sabe o que foi feito com a ossada do barão. Quem tirou, quando tirou e como tirou. O que a gente encontrou até o momento foi informações da retirada desses corpos
em livros dentro da Igreja Matriz. Porém, a administração do cemitério municipal de Passos ainda não nos voltou com uma devolutiva de onde estão enterrados e sepultados esses corpos. E a família também desconhece um local onde esses corpos foram sepultados. Teoricamente, de acordo com a família, em nenhum dos túmulos que eles possuem aqui no cemitério municipal jaz o corpo do Barão de Passos e da Baronesa de Passos. Então é real a gente dizer que a cidade perdeu o corpo do Barão e da Baronesa de Passos. Sumiram com o corpo do Barão e da Baronesa. Perderam não, sumiram, né? Se realmente tirou, sumiram. Foi consumido.